Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Atlas Geopolítico. Hoje nós vamos analisar lugares mais próximos aqui. Então, se você está curtindo o nosso trabalho, se você está acompanhando aí nossas postagens, não deixe de seguir a nossa página no Instagram, o nosso perfil no Instagram, nosso canal no YouTube. Compartilhe esses conteúdos, ajude a gente a crescer cada vez mais. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão escutando. É o nosso segundo episódio. Nós vamos falar, como o Borsal falou, de temas mais próximos. O nosso tema hoje é América Latina, mas mais especificamente Peru e Bolívia. E uma virada política nesses dois países que, claro, afeta o Brasil. Não tem como, né, a gente falar de América Latina como um todo, terão que ser vários episódios, vários encontros, porque tem muita coisa para falar de América Latina. E, como o Borsal falou, então, compartilhe, ajude a gente a crescer, ajude o nosso podcast a chegar no maior número de pessoas. E com isso, eu acho que o debate vai crescendo. Então, comente, compartilhe, entre em contato com a gente e que a gente vai fazer um bom trabalho. Bom, então vamos começar falando de América Latina. A gente vai começar falando, primeiramente, no geral da América Latina. Então, eu vou colocar aqui, né, a nossa capa, né? Peru e Bolívia, novas perspectivas políticas. Então, Atlas Geopolítico aí tratando dos nossos vizinhos. É bom sempre lembrar, né, que a maior fronteira terrestre do Brasil é exatamente com a Bolívia. Então, não é uma coisa que a gente pode deixar de lado, né? E eu queria começar que a gente falasse um pouquinho de um fenômeno que aconteceu mais ou menos na América Latina, chamado de Onda Rosa. Borsal, você pode explicar para os nossos ouvintes, para os nossos fãs, o que foi a Onda Rosa? Claro, para o nosso fã-clube. A Onda Rosa foi um movimento interessante de se observar, porque ela se espalhou, como você falou, por toda a América Latina, ou por parte significativa da América Latina. O termo, né, Onda Rosa, vem da cor associada à esquerda, ao socialismo, que é o vermelho. Então, vários governos de centro-esquerda, no começo dos anos 2000, foram se elegendo na América Latina. Não eram governos comunistas, né, como pregava ali a cor vermelha da União Soviética ou do Partido Comunista Chinês, mas eram governos alinhados com alguns tipos de pensamento nesse sentido. Por isso, esses vários governos que se instalaram receberam esse nome de Onda Rosa. Foi uma expansão de um momento mais de centro-esquerda por toda a América Latina. O Brasil, por exemplo, participou desse movimento também com a primeira eleição do Lula. Esse momento foi um momento em que os governos, todos, né, independente de orientação política, de espectro político, muito provavelmente teriam feito um bom trabalho, especialmente do ponto de vista do crescimento econômico, porque era um momento de boom nos preços dos commodities, né, e a gente sabe que na divisão internacional do trabalho, os países subdesenvolvidos são fornecedores de matéria-prima, são fornecedores de produtos primários, então eles se aproveitaram desse momento de bom preço, de preço elevado nesse tipo de produto, e conseguiram alicerçar o seu crescimento nesses ganhos financeiros do momento. Eu só queria lembrar, então, só para contextualizar e trazer também os nossos ouvintes que estejam no Chile e na Argentina, a Onda Rosa é a Maré Roja, então, para que ninguém fique aí se sentindo de fora do nosso debate. E essa década de 2000 viu, né, os Kirchner na Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, a ascensão, né, de Evo Morales na Bolívia um pouco depois. Então, nós tivemos vários governos de esquerda. Isso foi muito facilitado pela entrada da China na OMC, em 2001, em que esse boom das commodities teve aí a China como grande comprador. E não é à toa que 2001 também é a criação, né, do bloco dos BRICS, né, liderado pela China, mas que o Brasil ali em 2001, hoje talvez nem tanto, né? Nós vamos ter um episódio de BRICS em algum momento, mas o Brasil ali era um dos líderes desse bloco. A China liderava, claro, e hoje lidera mais do que nunca com a sua economia. Se a gente sair da Onda Rosa para hoje, e aí eu queria mostrar um mapa
para o pessoal, para aqueles que estão ouvindo a gente no YouTube. Quem não estiver ouvindo no YouTube, depois pode conferir o slide, o mapa, que é exatamente hoje como estão as coisas. Então, hoje a gente tem aí 7 governos de esquerda, o Brasil inclusive, né? Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, 5 governos de direita ou de centro-direita, e aí incluindo Argentina, Paraguai, Equador, e 2 que nós vamos focar mais no encontro de hoje, que são aqui, né? Peru e Bolívia. Então, você acha que está tendo uma guinada agora? Porque a América Latina tem essas guinadas, a esquerda e a direita. Estaríamos agora numa guinada à direita, podemos dizer? Não sei se é uma guinada à direita, mas definitivamente é uma demonstração de que a América Latina, talvez, como quase nenhum outro continente faz, tem uma alternância de poder muito significativa. O Brasil, a nossa história recente mostra isso, né? Sim. Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula de novo. Então, esse pêndulo no espectro político, ele faz sentido no contexto da América Latina. Parece haver, internacionalmente, um fortalecimento dos partidos e dos políticos de direita, em geral. A Europa, né, tem sintomas, indícios disso, e a América Latina também. A gente tem, por exemplo, o Milei aqui na Argentina, né, nossa vizinha. Mas eu não diria uma guinada à direita, eu diria mais uma demonstração de alternância de poder na América Latina. E, nesse momento, o maior número de vitórias tem sido de governos de direita. Sim. A exceção talvez seja o Brasil e o Chile, né, nas últimas eleições, mas eu vejo só como uma continuação desse pêndulo. Tá. A gente pode lembrar, né, que agora há pouco o Milei obteve uma segunda vitória, né, legislativa. Então, nós temos aí a Argentina bastante, né, alinhada com os Estados Unidos, bastante à direita, mas é o que você disse, eu acho que é algo pendular. À medida que a gente vai fazendo aqui os nossos vídeos, vão vindo novos temas. Então, a Argentina é um tema, o avanço da direita na Europa é outro tema, a América Latina, né, a Venezuela, obviamente, é um tema, não sei nem o que a gente classifica de governo de esquerda, mas é uma ditadura, uma eleição absolutamente corrupta, né, obscura, né? do Maduro, sem, né, nem o Brasil reconhece, nenhum, né, está praticamente isolado, mas tem essa relação com os Estados Unidos que a gente também precisa discutir em outro momento. Mas, para apresentar aqui para o pessoal, acho interessante a gente trazer um quadro de desenvolvimento da América Latina, né, até para comparar com o Brasil, com os nossos vizinhos. E a gente tem um quadro aqui do IDH, eu acredito que seja um bom índice, você vai falar para nós um pouquinho melhor, mas o IDH, a gente apresenta uma América Latina, então, expandindo um pouco aí, tendo um IDH relativamente médio para alto, mas bastante diferença, né? O melhor IDH que nós temos é o IDH do Chile, 0,878, lembrando que o máximo seria 1. O IDH da Bolívia sendo o mais baixo desses 4 que a gente colocou aqui, e o Brasil ali no meio, né? O Brasil é um pouco atrás do Peru, já esteve na frente do Peru, sempre, mas agora está um pouco sempre atrás. Complicado, sempre complicado. Sempre complicado. Mas nós temos aí um IDH que na América Latina ele seria para você um bom índice de avaliar o desenvolvimento? Um bom índice ele é, mas eu quero dizer, ele é o melhor índice para avaliar o desenvolvimento, baseado em renda, saúde, escolaridade? É um bom índice, é um índice confiável, porque ele já foi usado infinitas vezes. Então, ele acaba se tornando um bom padrão de medida em si mesmo. A comparação do IDH de um país com o próprio país, em outra época, mostra se aquele país evoluiu ou não nessas 3 variáveis que são consideradas por IDH, renda, saúde e escolaridade. Porém, definitivamente, o IDH deixa algumas falhas na sua análise. Por exemplo, quando a gente fala de renda, a gente está falando de PIB per capita, né? Então, é toda a riqueza do país, você faz uma conta básica de divisão, divide todo esse dinheiro, todo esse produto do país pelo número de pessoas, pela população, e chega em um número. E a maneira como essa renda está dividida entre as pessoas não é considerada. Então, se a vasta maioria da população vive na miséria e uma pequena elite tem muito dinheiro, o IDH não percebe isso.
E a gente sabe que essa desigualdade social e má distribuição de renda é uma realidade não só do Brasil, mas da América Latina como um todo. Em geral, exatamente. Aliás, o Brasil é um grande... Na verdade, não é para se comemorar, né? Mas é um dos maiores exemplos de desigualdade, e a América Latina como um todo, você já falou, não é diferente. E quando a gente olha para a América Latina e para a maneira como o IDH ele é distribuído, né? Qual é o índice de desenvolvimento humano em cada país? Então, é assim, eu posso observar um ou outro detalhe e falar, aqui não tem tanta precisão, porque anos de escolaridade não necessariamente significa aprendizagem, enfim, há críticas ao IDH, mas ele é confiável para indicar se os países estão saindo do lugar e evoluindo, se eles estão estagnados ou se eles estão regredindo em qualidade de vida. E, como você também já disse, a América Latina tem um perfil de muita desigualdade nesse indicador. E dos países que a gente vai falar agora aqui um pouquinho mais a fundo, infelizmente percebe-se que eles são destaques mais negativos do que positivos, né? Tanto Bolívia quanto Peru. Um pouco melhor, né? O Peru apresentando aí um índice de desenvolvimento médio para alto, muito parecido. Mas o título não me agrada, né? Porque, beleza, o IDH do Peru é médio para alto, e isso significa o quê? Né? É um nome. O nome é alto, mas o nome poderia ser Roberto. Porque isso não quer dizer uma excelente qualidade de vida, uma alta qualidade de vida. Não, comparado com a Noruega, é baixíssimo. Baixíssimo. O Peru, por exemplo, tem uma qualidade de vida, segundo o IDH, e provavelmente na próxima edição do ranking do IDH isso já vai estar diferente. Mas na última oficial ele estava acima do Brasil. E... Pô, legal, tá. Mas o Brasil está na posição aproximadamente 85 nesse ranking. E o Brasil também tem ali um IDH praticamente igual ao do Peru. Então, estar ali na posição 85 não é exatamente um motivo de orgulho. Não, nós somos muito atrás da Argentina, do Uruguai e do Chile, né? Os três melhores IDHs da América Latina. Isso para não comentar e nem comparar com a Europa, nem falar, né, de... Não, Canadá, Oceania. Exato. Então, o nome, né, do setor do ranking do IDH que a gente está, né, se ele é alto, muito alto, baixo, médio, acho que a gente pode olhar com olhos mais céticos para isso e analisar de fato ali especificidades do país. Tá. Maravilha. Eu acho que a gente pode passar agora para o nosso assunto mais específico, né? Que é Peru e Bolívia. Vamos começar com o Peru. Eu não posso deixar de lembrar que a gente fez uma viagem para o Peru que foi sensacional. Acho que foi a nossa primeira viagem internacional, ainda éramos bem jovens. E o Peru, eu não sei para você, mas o Peru nos recebeu muito bem, né? O Peru é um país maravilhoso, é um país de uma paisagem inigualável, as pessoas que a gente encontrou lá. Então, o que me deixa um pouco, assim, triste de falar da situação política do Peru, porque é uma situação, eu diria, uma das, vou dizer mas uma das mais complicadas situações políticas da América Latina, né? O Peru, por exemplo, né, a gente tem só esses dados aqui, nós temos que hoje tem 4 ex-presidentes presos, né? O primeiro ali, esse senhorzinho simpático, chamado Alberto Fujimori, ele ganhou as eleições, né, do Prêmio Nobel de Literatura, o Mário Vargas Llosa, e ele se manteve no poder, deu um golpe em si mesmo, fechou o legislativo, ele foi preso, hoje ele já é falecido, e desde então, desde do século XXI, o Peru não se estabiliza politicamente, né? Mais do que 4 ex-presidentes presos, nós temos que este senhor aqui embaixo, chamado José Geri, gostou do meu espanhol? Muito, muito. José Geri, ou José Geri, ele é o 8º presidente em menos de uma década, em 10 anos. Quer dizer, os Estados Unidos tiveram 2 presidentes, o Brasil teve 3 presidentes, 3, 4. O Peru teve 8 presidentes. Né? E aí, desculpa te interromper, mas que tipo de projeto político se desenvolve com uma alternância de poder tão grande assim? E não é alternância de poder no sentido de a população elegeu um novo presidente porque isso era parte do rito político do Peru. Não. É impeachment, é prisão, é afastamento, corrupção. E nesse sentido, corrupção, e nesse sentido não há projeto que se desenvolva.
um cara vai mais para o lado do desenvolvimento da infraestrutura, da geração de emprego público em grandes obras, o outro vai mais no sentido de importação e exportação, mercado internacional, acordos bilaterais, e nenhum deles consegue chegar no final desse projeto. Não sei, não estou querendo dizer que eles deveriam ter conseguido chegar até o final dos seus mandatos, talvez essas acusações todas se sustentem, mas a gente sabe que a América Latina também não é exatamente o berço da estabilidade política e nem do cumprimento das regras do jogo, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o Peru encontra imensas dificuldades para conseguir desenvolver um projeto de governo. E essas imensas dificuldades, elas se refletem em atração ou captação de investimento externo, em investimento de outros países que possam querer fazer um investimento direto no Peru em construção de infraestrutura, porque você não tem uma estabilidade ou uma segurança de que esse investimento vai trazer algum retorno, né? A gente fala desses presidentes que foram presos, de presidentes que foram, né, sofreram impeachment, que no Peru é interessante, não se chama impeachment, se chama incapacidade moral permanente. Olha que coisa, né, grave, incapacidade moral permanente, que foi o que aconteceu com a última presidente, né, a presidenta Dina Boluarte, que ela já estava, né, substituindo um presidente que também foi afastado. E aí você tem que esses 8 presidentes, 4 deles presos por casos de corrupção, por incapacidade moral permanente, isso faz com que haja movimentações, manifestações na rua, atuação de militares, né? Só lembrando que a Dina Boluarte, ela ficou famosa pelo um massacre que teve na cidade peruana de Juliaca, uma cidade pela qual nós passamos, não tivemos boas lembranças, mas em que dezenas de pessoas foram presas e algumas morreram, né, nesse massacre, numa manifestação contra o governo. E essa mudança constante de governos, ela acaba levando a uma situação, um efeito dominó de o novo presidente, esse José Reri, ele será o presidente? Ele vai permanecer por quanto tempo? Ele era o líder do legislativo, e agora? Quando teremos novas eleições? Né? Então, eu acho que a situação peruana é uma situação delicada, e é uma situação delicada já há algum tempo. Né? Já. E o que me chama a atenção é o quanto o rompimento de um processo, o rompimento de um mandato, o rompimento de um projeto de governo se tornou uma solução comum. Então, a própria população, talvez ali naquele turbilhão de notícias sobre corrupção, sobre desvio, sobre, enfim, os problemas todos que a gente já citou, a própria população já pede, já busca como solução para um governo que se tornou indesejável o afastamento do presidente. Sim. Mas isso vai gerando essa instabilidade, como você falou, a insegurança do investidor. Né? Eu não sei o que esperar do país, não há previsibilidade nenhuma, então, com certeza, ali não vai ser um local em que eu vou fazer investimentos. Eu acho. E lembrando, né, que Lima, capital do Peru, vai ser a sede da final da Libertadores, né, entre 2 times pequenos do Brasil, né, Flamengo e Palmeiras, mas vai ser local, né, de um evento super importante aí do futebol para a América Latina, né? Passando um pouco agora, eu acho, né, de uma situação do Peru de bastante instabilidade para uma situação que a gente poderia dizer da Bolívia mais estável, né? Um pouco mais estável a situação política boliviana. Depois a gente pode falar um pouquinho das economias dos dois em relação ao Brasil, mas a Bolívia, ela teve uma grande mesmo, reviravolta na sua política, né? Nós temos que a Bolívia, ela tinha há décadas o movimento, né, o partido MAS, que é o Movimento ao Socialismo, fundado pelo líder extremamente conhecido, hiper conhecido, Evo Morales, vamos colocar a fotinho dele aqui, que governava a Bolívia, né, há décadas. Isso foi por várias eleições, e aí nós tivemos que esse sujeito aqui, Evo Morales, e o seu parceiro, Luiz Arce, que também foi presidente da Bolívia nos últimos mandatos. O movimento de esquerda, o MAS, o Movimento ao Socialismo, foi pela primeira vez derrotado numas eleições. Nós tivemos num segundo turno, né, 2 candidatos da direita, e um candidato da direita e um candidato de um centro-direita. Isso faz uma ruptura numa tradição de esquerda boliviana, que se consagrou, né? A gente sabe que a Bolívia é um país
muito variado de etnias, tem várias etnias indígenas, Evo Morales é um exemplo disso, e a Bolívia também, como o Brasil, tem uma desigualdade, né, uma distribuição de renda bastante ruim, uma desigualdade bastante alta. Mas tem uma coisa que me chama a atenção na eleição, na última eleição boliviana, além do fato dessa transição, né, de uma história já bastante longa de governos de esquerda consecutivos, para um governo agora de centro-direita, que é justamente o governo do Rodrigo Paz. Eu não tinha falado o nome dele, quem venceu as eleições é Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, que era o candidato né, foi o candidato de centro-direita. E essa palavra centro, ela me chama muita atenção, porque nós temos visto em todas as eleições, né, sobre as quais a gente fica sabendo de notícias, enfim, pesquisas, uma polarização imensa. Então, o candidato mais à esquerda dos partidos um pouco maiores e o candidato mais à direita dos partidos um pouco maiores despontam e disputam essa eleição, e há um grande racha no país. Isso tem acontecido no Brasil, isso obviamente acontece nos Estados Unidos, até porque só tem dois partidos relevantes, enfim, né? Mas a gente tem visto isso em vários países da Europa, e a Bolívia, sim, muda o seu trajeto de ideal de país e escolhe um novo projeto, mas não escolhe um projeto ao extremo da direita ou ao extremo da esquerda e não se aproxima disso, aparentemente. E pensando em pacificação, em harmonia, em governabilidade, que é uma coisa que tem se perdido imensamente em vários e vários países, eu espero, eu espero no sentido de esperança, né? Eu espero que surja aí algo parecido num novo movimento, uma nova onda, não sei onda o quê, onda cinza, né? Mas que surja um novo momento, um novo cenário político um pouco menos agressivo, porque isso tem sido destrutivo, né? A gente vê relações políticas se expandindo até para fora das fronteiras dos países em que elas acontecem, influenciando em relações que a política talvez nem devesse necessariamente se meter. Então, me chama atenção positivamente o fato do novo presidente da Bolívia ser o cara de centro-direita. Esse centro, nesse sentido, eu vi com olhos bem positivos. E eu queria só chamar a atenção, então, se a situação boliviana em política é melhor que o Peru, né? O Peru vive uma instabilidade aí bastante grande, comparado a outros países que a gente pode mencionar depois, vimos lá esse ano mesmo em Madagascar, vimos no Nepal manifestações contra governos, e o Peru vive isso, né? A gente não sabe qual é o futuro. A Bolívia teve uma eleição que a gente poderia dizer que seria uma eleição conturbada, né? Porque Evo Morales ele está escondido, né? Numa região ali bastante inóspita, um pouco deserta. Ele brigou com o Luiz Arce, que era o antigo parceiro dele político, e Evo Morales ficou meio recluso, teve uma certa interferência, mas acabou que a votação, o pleito eleitoral boliviano ocorreu de maneira pacífica. Se a Bolívia está melhor nesse aspecto político, eu queria chamar a atenção de que, economicamente, né, e a gente pode fazer isso a partir de uma coisa que eu acho interessante, de ver a relação que o Brasil tem com esses dois países em termos econômicos. Então, com o Peru, vejam aqui, né, o Brasil é o 31º parceiro comercial, o Brasil exporta 2,9 bilhões de dólares para o Peru e importa 1,4 bilhão. Isso aqui, em 2024, né? Isso aqui revela que nós temos uma economia, uma relação comercial entre Brasil e Peru, que ela é bastante variada. Eu olhei isso num site incrível, se alguém quiser, depois a gente coloca no Instagram, chama ComexVis. Você coloca ali o país que você quer e você vê as relações do Brasil, China, Estados Unidos, Alemanha, quanto que o Brasil vende, quanto compra, o que vende, o que compra. Assim, em termos de informação, é maravilhoso. E nós temos uma relação exportação, importação Brasil-Peru que é bastante variada em termos de produtos, o que, né, caracteriza duas economias aí. O Peru é uma economia bem menor que a brasileira, não tem nem comparação, mas é uma economia que é diversificada. Por outro lado, se a gente olhar para o caso boliviano,
O caso boliviano, nós temos uma menor transação comercial com o Brasil, o que isso, tudo bem, né? É a relação de parceiros comerciais, mas 72%, mais que isso, das exportações bolivianas para o Brasil são de gás natural. Dizer isso significa que há uma dependência boliviana muito grande de um só produto, que é o gás natural. E nós sabemos como isso é um risco econômico para o país, o que a Bolívia está longe de ser uma potência econômica, a Bolívia é realmente economicamente muito fraca, muito desigual, e essa dependência do gás natural faz com que a indústria boliviana, com que a produção boliviana de outros setores, ela seja quase que ínfima, né? Quase que insignificante. E essa relação, é interessante até ver isso, o Brasil ele é deficitário com a Bolívia em virtude do gás natural, né? O Brasil importa muito gás natural da Bolívia e até por isso é super importante o que ocorre na Bolívia para nós brasileiros, né? Exato. E essa dependência quase exclusiva é uma forçação de barra, né? Mas essa dependência enorme econômica da exportação de gás natural coloca a Bolívia sob a lupa nesse momento, porque sabidamente o país, né, com a maior influência no mercado internacional no que diz respeito ao gás natural é a Rússia. E a Rússia hoje sofre sanções dia sim, dia não, em relação ao seu gás natural, em relação aos seus diversos produtos que ela tem no mercado internacional por conta da invasão à Ucrânia. Então a Bolívia, evidentemente, passa a ser palco de alguma tensão. E essa tensão, até com esse novo presidente, pode ser uma tensão mais no sentido da diplomacia, no sentido do mercado, no sentido do acordo, e não necessariamente no sentido de um, talvez, ataque, invasão, que a gente escuta muito o Donald Trump falando sobre Venezuela, enfim, ali atuando no Caribe. Também não uma situação de quase submissão, como a gente vê a Arábia Saudita em relação aos Estados Unidos, mas uma relação como se espera entre dois países soberanos. Então, é uma situação delicada, porque é um país de uma nota só no ponto de vista do mercado, né? Uma crise na produção, uma crise na extração de gás natural, e a economia da Bolívia vai sofrer muito, mas nesse momento parece ser um momento positivo para a exportação de gás natural, especialmente com as sanções à Rússia. Eu acho isso muito interessante, eu acho que essa é a pauta, é o que a gente quer aqui no Atlas Geopolítico. Você perceber como uma guerra na Rússia, sanções à Rússia, podem interferir em um pequeno país da América do Sul, que é a Bolívia. Apresenta-se à Bolívia uma janela de oportunidade. A gente sabe que não é fácil a exportação de gás natural, mas apresenta-se uma janela de oportunidade para a Bolívia. E a geopolítica é isso, é como umas relações bem distantes podem afetar outros países economicamente, podem afetar politicamente, e por a Bolívia ser a maior fronteira com o Brasil, ela acaba também afetando o nosso país. Bom, temos mais um slide aqui que é simplesmente um obrigado, né? Acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né? A bandeira de Peru e Bolívia. Eu sempre falo para todo mundo, o meu apelo que conheçam o Peru, porque ele é maravilhoso. A Bolívia, infelizmente, a gente ainda não conhece. Ainda não. Mas que saudade do Peru. Pois é. Mas é um país que passa por um momento aí complicado, mas que é um país que merece muita atenção e um país muito bonito. Muito bonito, de um povo muito positivo, né? Exatamente. Acho que o Bolívia também, né? Os bolivianos, quero conhecer o salário de Uyuni quando tiver oportunidade. Falam que é uma das coisas mais bonitas. Acho que Sim. Os nossos ouvintes, alguns deles já foram e podem até comentar isso. Então, encerramos aqui. Novamente, curtam, comentem, compartilhem, escrevam temas que vocês acham interessantes em vídeos como esse mais longo, em vídeos mais curtos, como já tem no Instagram. Estamos preparando coisas novas, usar o TikTok, apresentar algumas coisas um pouco mais divertidas, um pouco mais leves, né? E algumas outras novidades, né, Borsal? Exato. E não deixem de debater conosco, né? Comentários, pessoas que concordem, pessoas que discordem. Se você quer colocar uma novidade, uma visão, uma notícia que a gente não trouxe aqui sobre esse mesmo tema, vai ser um prazer discutir, debater, trazer diferentes pontos de vista. E é isso. Como a gente já trouxe no episódio passado, vamos criar uma comunidade, né? Uma coisa viva, uma coisa que vale a pena participar. E muito obrigado
por mais esse episódio. Insisto, acho que nunca é demais falar. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso que vai nos dar força para continuar fazendo esse projeto crescer. E vamos melhorando sempre. Estamos no começo. Esse projeto não tem nenhuma, né, não tem o Elon Musk por trás, seria bom, né, um financiamento, mas vamos melhorando, vamos pensando em novos formatos que seja mais agradáveis. Mas é isso. Venham com a gente, então. Atlas Geopolítico. O mundo em um podcast. Valeu. Valeu.